Todos abriram? Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 1, verso 1 em diante, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho, e disse-lhe o Senhor: Põe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha, e Deus disse: Põe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Loruama, concebeu e deu à luz um filho. E disse Deus: Põe-lhe o nome de Loamim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Gisrael. Eis o texto do livro de Oséias. Quando uma pessoa convertida começa a ler a Escritura e ler esse texto, é muito possível que ela não entenda nada do que significa o que está escrito aqui. Se esse for o seu caso, não se preocupe, que você é completamente normal. O texto começa com a revelação de Deus sobre este homem, que é um profeta chamado Oséias. Ele é filho de Beeri, o que significa que ele é da tribo de Ruben. Ruben é aquele dentre os filhos de Jacó que é o primogênito e que ousou subir ao leito do seu pai. Então aquela descendência sabe muito bem as consequências de um pecado de adultério dentro da família. Então Ruben perde o direito de primogenitura por causa do seu pecado, e ele assiste aquelas angústias no meio da família. Ele perde sua posição espiritual por ter possuído quem não tinha o direito de possuir. Neste contexto, Oséias é chamado para ser profeta, e a ordem de Deus a esse homem é que ele se case com uma prostituta. Imagina um homem de Deus que está esperando o Senhor, ou uma mulher de Deus esperando o Senhor. Quão precioso é para alguém que busca Deus a sua vida sentimental, o seu casamento, a pessoa com quem você vai se tornar um. E a ordem é que ele se torne um com uma mulher que é prostituta e mais, que tenha filhos com ela. Então ele vai se casar com essa mulher pelo amor e temor que ele tinha de Deus. E a razão deste casamento acontecer é porque na história bíblica os profetas vivem na sua vida sentimental algo que está acontecendo com o coração de Deus. É como se, para ele profetizar aquilo com verdade e profundidade, ele tivesse, entre aspas, que entender como Deus estava se sentindo. O profeta Isaías, por exemplo, ele tem também os seus filhos com nomes proféticos, como aconteceu aqui, a gente vai explicar logo mais. O profeta Jeremias recebe de Deus a ordem: Jeremias, você não vai se casar, porque eu não tenho a minha esposa, a minha noiva, que é a figura dada ao povo de Israel. Nós somos a noiva do Senhor hoje como igreja. Você não terá esposa e você vai viver a dor do coração de Deus de não ter a sua amada do lado dele, porque a noiva, a igreja, o Israel daquela época era prostituta com as suas idolatrias, com seus cultos a demônios. Eles sacrificavam seus filhos primogênitos a entidades demoníacas, entidades horríveis, com o ventre de fogo, e eram jogados esses bebês naquela barriga. A figura externa dessas entidades tinha o falo ou o genital masculino de fora.
fora, enroscado numa serpente. E aí o Senhor vai falar: os seus amantes de membros compridos eram os deuses daquela época, da fertilidade, cujos cultos eram de orgias sexuais. Então, nesse contexto, Oséias é chamado e ele vai ter como contemporâneo a Isaías. Enquanto Isaías está profetizando em Judá, Oséias está profetizando em Israel, nos tempos do rei Uzias, como você vê em Isaías capítulo 6. Este homem então é ordenado, tem uma mulher de prostituições, seu nome é Gomer, que significa cumprimento, talvez o cumprimento da palavra de Deus. E a ordem: tenha filhos de prostituições. E quando os filhos desta mulher prostituta começam a nascer, Deus diz os nomes destes filhos, como deveriam ser. O primeiro se chama Jizreel, que é uma localidade lá em Israel. Então o nome de Israel significa Deus semeia e Deus também espalha. É uma cidade, é um vale que tem lá em Israel, onde teve muitas batalhas, e lá Deus diz em Jizreel, que também é o nome do filho, no capítulo que lemos, que Deus trará juízo a Israel neste monte, ou neste vale, que é Jizreel. É um local de juízo, então. O nome, então, Jizreel, é uma referência a esse monte, e é lá naquele lugar onde Deus vai falar para o profeta Eliseu, para um homem chamado Jeú, derrotar ao rei Acabe. Então Jeú vai matar Acabe e vai matar a sua esposa prostituta. Acabe morre na guerra, e ele vai matar Jezabel, a prostituta, aquela mulher idólatra que destruiu o culto em Israel, e naquele lugar foi derramado sangue em diversas batalhas. Batalhas no tempo de Israel, batalhas no tempo moderno, na Assíria, e até hoje aquele local de batalhas. E o Senhor diz que naquele lugar Ele vai trazer juízo a Israel. Daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco mais do significado desse local, que recebe o nome, o primeiro filho de Oséias, com Gomer. O segundo nome de filho, Lo-Ruama. Ruama é amor. Lo é um prefixo de negação, que significa então: esta é não amada. Assim como o povo de Israel não é amada por mim, e eu não terei mais misericórdia e compaixão de Israel, também esse nome é um nome profético, porque tudo eu tirarei de Israel. E o terceiro filho, Lo-Ami. Ami significa povo, então Lo-Ami, não meu povo. Essa gente de Israel, assim como seu filho, é não meu povo. Alguns historiadores vão dizer que possivelmente esses filhos nem de Oséias eram, talvez filhos de traição e filhos de prostituição. Então, um homem que sentia a angústia de estar sendo traído, estar sendo humilhado. Uma das grandes óperas cantadas por Pavarotti é a ópera de um palhaço, que ele está tendo que agradar o povo, e então, no meio da sua encenação, chega para ele a notícia de que a sua esposa o está traindo, e toda a trama naquele drama é que ele vai ter que fazer as pessoas sorrirem na cena em que ele acaba de descobrir que está sendo traído. Ele vai ter que encenar aquilo. Neste caso aqui, Oséias está sentindo a angústia de Deus. Todavia, lá no final do capítulo vai dizer: todavia os filhos de Israel serão como uma multidão. Esse que está dizendo não é meu povo, um dia sobre a descendência deles ainda se dirá: neste lugar sois filhos do Deus vivo. Estava fazendo uma menção aos filhos de Abraão, a promessa de Abraão. Então a sua descendência será como a areia do mar. Então eu juntarei lá nos dias de Israel, preste atenção, Judá e Israel, que estava disperso, que já não era mais um reino só, eles se congregarão e eles terão uma só cabeça. E esta cabeça é Cristo, que viria depois e congregaria todos eles num só corpo. E sabe o que diz sobre esse vale, que é o vale onde o Senhor virá em arrebatamento? Eles subirão, como nós lemos, até a presença do Senhor. São textos que estão envoltos em mistério e que nós vamos demorar muitos anos na revelação progressiva da Escritura para entender. Então, Romanos capítulo 9, o apóstolo Paulo vai explicar este texto quando ele toma Romanos e diz assim: assim como diz em Oséias, chamarão a amada que não era amada e meu povo que não era meu povo. Então ele está dizendo que esta referência aqui é a igreja que estaria em Cristo com uma só cabeça depois de séculos e séculos se cumprindo aqui. Então ele vai dizer assim: nem todos de Israel são israelenses, mas como foi prometido a Abraão, diz
o apóstolo Paulo: amei a Jacó, aborreci a Esaú. Eu escolho quem eu quiser e me compadeço de quem quiser, e naquele mesmo lugar onde disseram não é meu povo, ali serão chamados filhos do Altíssimo. Pois mesmo que Israel seja como a areia do mar, lembrando de Abraão, a promessa da multidão, apenas um remanescente é que é salvo. Então nem todo Israel, nem todas da descendência de Abraão são povo de Deus. É isso que ele está explicando aqui. Porque estas pessoas que tinham pedigree como descendência de Abraão estavam cometendo pecados graves, e esse é o contexto do livro de Oséias. Ele está contando que estilo de vida tinha aquele povo e o juízo viria no futuro sobre Gisrael. Gisrael, então, na Bíblia, onde tem um vale e tem um monte logo em cima chamado Megido. Então, monte é raro em hebraico, e Megido, o monte. Então, o monte Megido é raro, Megido, que lá em Apocalipse ficou raro Magedon, aquele local da grande batalha final, o Armagedon, que vai acontecer neste local aqui, onde os reis de toda a terra vão se juntar sob a égide do anticristo para lutar com Cristo, na pretensão dele, talvez com armas nucleares, de derrotar o Senhor. E o texto não dirá que o Senhor terá um grande esforço para vencer a batalha, mas vencerá Satanás e o seu exército com o sopro da sua boca. Uma referência possível à Escritura, mas talvez o esforço seja algo semelhante a guerra não é de igual para igual. Isso é o que vai acontecer. Quando isso vai acontecer? Essa pergunta foi feita no livro de Daniel e nós respondemos ela na semana passada em conexão com Mateus capítulo 24. A batalha do Armagedon, então, acontece no Vale da Decisão, conforme Joel, capítulo 3, uma batalha final, como vimos também, assim, lá no livro de Cantares, quando o dragão se levanta para perseguir a mulher, já que estamos falando de um texto onde falamos da noiva do Senhor. Então o dragão se levanta, sai um rio da boca dele para derrubar a mulher, mas a terra ajuda a mulher, se abre e sobe aquela água e a mulher é livre. Por isso em Cantares está escrito: as muitas águas não poderão apagar o amor entre o noivo e a noiva. Uma relação maravilhosa, como nós estamos lendo aqui neste texto. E neste contexto o Senhor Jesus diz: eis que eu venho como ladrão, e eu venho para resgatar esta noiva. Lá em Apocalipse, fazendo referência ao mesmo texto, vai falar de 3 espíritos cujo aspecto era como rãs, e eles se reuniram para lutar contra o Senhor e a sua noiva na batalha de Armagedon. Quantas coisas ricas tem neste texto, e eu vou me ater agora mais à mensagem específica do livro de Oséias. A vida sentimental, então, é uma figura linda entre a relação de Deus e o seu povo. Nós vemos num homem chamado Abraão que ele tinha algo muito precioso na sua esposa Sara, e ele, sabendo disso, da promessa que tinha para um povo a partir daquele casal, ele vai pedir que o seu servo Eliezer consiga uma esposa para o seu filho Isaque. Então Eliezer vai até o local da parentela de Abraão e ele encontra, conforme ele mesmo havia orado, uma mulher, e ele pede um sinal a Deus, amados, que a mulher que ele encontrar no poço de águas fosse a mulher do seu servo Isaque, e o sinal é que ela desce água quando ele pedisse. Isso se tornou uma cultura lá em Israel. Então ele chega lá no poço, encontra uma mulher chamada Raquel, e ele pede que ela ajude a dar água aos jumentos, aos cavalos, ao povo, e aí ela ajuda ele simpaticamente a receber aquela água, e o sinal se cumpre naquele poço. Então agora ele vai conhecer a parentela de Abraão na pessoa de Raquel. Então a promessa acontece e Raquel se casa com Jacó. Jacó é o pai de Rúben, que nós lemos aqui no texto. Jacó então vai viver essa experiência espiritual da mesma forma que o seu servo Isaque vai viver. Jacó agora vai encontrar a sua esposa também num poço de águas, e aquele sinal acabou se tornando tão importante no povo de Deus que dar água se tornou uma referência sobre aceitar casamento. Quando a mulher juíza chamada Débora
confrontada por um homem ímpio, e ele faz uma proposta na vida sentimental para ela, pedindo água. Ela dá leite, porque ele não era do povo de Israel, significando que ela não estava correspondendo àquela relação. Em João capítulo 4, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana e ele pede água para ela, aquilo na cultura dos judeus já é um sinal de uma proposta na vida sentimental. Ele pede água e ela diz: como sendo tu judeu, me pede água se eu sou mulher samaritana? Mulher samaritana é quem? É esse povo de Israel que depois do exílio, que é um juízo de Deus, se mistura com outros povos e fica híbrido, não é mais um povo puro e não tinha mais o direito de adorar dentro do templo, porque tinha se misturado com os povos. Era um povo considerado de segunda classe, eram primos, não eram irmãos. Então, aquela proposta fez ela se assustar, e Jesus se revela para ela como esse Deus aqui de Oséias, como aquele que tem a vida profunda interior de tal maneira que, preenchido o coração daquela mulher, ela não ia mais compensar as dores da sua alma com vida sentimental. Ela não ia mais buscar nos homens o vazio que talvez o seu pai tenha deixado. Uma mulher de bem na época jamais teria uma relação sexual fora da aliança do casamento, e Jesus começa a conversar sobre isso com ela, e ela diz assim: como você me pede água? E Jesus diz assim: mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, que não é um homem comum, tu é que me pediria água, e eu te daria água viva. Mas que água viva é essa, Senhor? É uma água espiritual que preenche o coração, sabe? E depois que você beber da água da minha presença e do meu Espírito, que é o reino de Deus dentro de você, você nunca mais vai ter sede ao ponto de mendigar a atenção de homens, porque 5 já passaram pela sua vida e você não se casou com nenhum ainda. Senhor, eu vejo que tu és profeta, porque está falando da minha vida sentimental, sem nem me conhecer. Os nossos pais adoravam aqui nesse monte, na época de Oséias, e vocês dizem que é lá no templo que tem que adorar, mas os samaritanos dizem que é no monte, em Israel, e o Senhor Jesus diz assim: mulher, não tem lugar exato onde você deva fazer isso, mas é em espírito e em verdade lá dentro do seu coração, porque são esses que o Pai procura. Esses que adoram de verdade recebem o reino dentro do coração e são livres de fato para adorar. Aquela mulher tem uma experiência com Deus porque um homem falou com ela e não foi para possuí-la, não foi para cobiçá-la, foi para cuidá-la. Ele não quis possuí-la sexualmente, ele entrou na vida sentimental, cuidou, protegeu, cobriu, libertou, mostrou o caminho da plenitude e não tocou no corpo dela. Não era normal ela ser tratada assim. Ele preencheu a lacuna de pai, a lacuna de marido, e ela não teve outra opção diante do que ela viu, sentiu e viveu, a não ser sair por aí contando que um homem revelou o que estava no coração dela e não usou para possuí-la. Ele mudou a vida daquela pessoa. Quando eu conheci esse texto que está em João capítulo 4, que é uma cultura que começa lá em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Débora, e se torna um jeito de viver em Israel, e eu vi aquele homem chamado Jesus tratando as mulheres daquele jeito. Eu que achei que ser feliz era ter o máximo de mulheres que eu pudesse, era o meu valor como homem, era a minha capacidade de conquista, e cada relação que eu conquistasse ia para a minha prateleira de memórias, de troféus, onde eu usaria para medir o meu valor. Eu que até então, ainda que jovem, tinha achado isso. Quando eu vi esse texto, meu coração se quebrantou, e eu entendi que você pode ser importante na vida de uma mulher sem cobiçá-la, e que você pode protegê-la para Deus, e que você pode cuidá-la de tal maneira que você está cuidando dela para aquele que realmente pertence a ela. Quando João Batista chega, antes de Cristo vir, ele tinha que vir, então ele é aquele homem que prepara uma noiva para o noivo, que prepara um povo para o seu noivo que estava para chegar. Então João Batista era tão de Deus que as pessoas diziam assim: será que não é esse o Messias? Será que não é esse o Salvador? E ele não se envaidece querendo possuir a noiva para ele, como os pastores falsos
possuem a igreja para ele, roubam a noiva para ele, roubam a grana para ele, usam a igreja para a sua glória e tem nela filhos de prostituição, fruto de abuso, gerando filhos à sua imagem e semelhança, no seu mau caratismo, na sua falsa doutrina. Mas João Batista diz assim: eu não, quem tem a noiva é o noivo. Então, na vida espiritual, a igreja pertence ao Senhor, e na vida natural, as minhas irmãs são minhas irmãs, e eu não sou digno de, abaixando-me, tirar as sandálias dos pés do noivo e tomar para si. Quer dizer, é um sinal entre os judeus, o chamado levirato. Quando alguma mulher ficava viúva, o parente mais próximo casava com ela para gerar descendência. Então, o sinal de que isso ia acontecer é que, se um homem que tinha o direito de tomar posse dela não quisesse, o segundo podia tomar posse. Mas para garantir que o primeiro não quis, eles trocavam de calçados. Então, quando João Batista está dizendo: eu não sou digno de tomar o calçado dele, quer dizer, a noiva é dele, ele não vai abrir mão dela, e ai de mim se tentar pegar ela para mim. Ora, então é muito feio você cobiçar a noiva e cobiçar a mulher que não pertence a você. Nesse contexto, então, esse homem vai viver as dores dessa relação. Quem tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo muito se alegra com a voz do noivo. Há pessoas na minha vida que são meus amigos e amigas, porque quando a esposa deles era jovem, nós éramos amigos e nós nos respeitamos um ao outro. Simples assim. Simples assim. Quando o De Leão chegou, eu olhei e disse: Gaúcho, eu estava esperando por você. Estava cuidando da sua princesa para você, como um irmão mais velho cuida da sua irmã. Ainda brinquei e disse: eu sou teu melhor amigo, você nem sabe. Quem tem a noiva é o noivo, o amigo muito se alegra quando a vida sentimental de vocês se cumpre. E essa alegria tem que se cumprir em mim, na vida de muitos de vocês. Na vida de muitos de vocês. O texto então segue mostrando: vai outra vez, Oséias 3, e toma de novo a mulher do seu amigo, aquela adúltera. A mulher de Oséias, imbuída da cobiça, do senso de liberdade e do estilo de vida, ela vai deixar Oséias e vai sair de volta para a prostituição. E o Senhor diz: vai lá e resgata ela, porque assim como o meu povo se corrompe e eu lavo ele com o meu sangue, eu estou parafraseando o plano de salvação em Jesus, eu vou lá e resgato, assim você vai lá e vai resgatá-la. Sabe o que ele faz? Ela está à venda, porque mulher na época era um produto, uma mulher que você possui comprando como uma escrava, neste caso uma escrava sexual. Talvez ela fosse muito bonita, e ele vai lá com 15 peças de prata e um homem meio de cevada. Segundo a história bíblica, é metade do preço de uma escrava. E ele vai lá e compra ela de volta. Ela vai viver os dias da sua purificação. A cena nos filmes ou nos livros romanceados é emocionante. Ele carrega ela no colo. Então ele vai deixar os dias da sua purificação se cumprirem. E ele diz: agora tu ficarás aqui, e não serás de outro homem, e eu vou esperar por ti. Então imagina assim, o orgulho quebrado, porque um homem traído sente, a mulher também, que aquela alvo do seu amor agora está sujo, está corrompido, e é humilhante, e é degradante, e a sensação de eu não sou o suficiente. Mas apesar disso, eu morro para o meu ego como Cristo na cruz e vou lá e resgato você com amor sacrificial, com fidelidade. Olha o que diz o texto de Êxodo sobre isso, para você entender. Falando sobre bois que matassem alguém, boi que é meu e mata alguém com chifre, que é o verbo escornear, que nós usamos para falar sobre traição. E se algum boi escornear, homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, certamente. Mesmo o juízo para o ser humano que adultera na lei, a morte por apedrejamento. E a sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se esse boi dantes era escorneador, e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando o homem ou mulher, o boi será apedrejado e o dono também.
Você sabia e não escondeu o seu boi, não tomou as medidas, você morre junto com o boi escorneador que mata. E se lhe for imposto resgate, que é o meio de pagar para não ser morto, né? Se for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo que lhe for imposto. Olha a remissão e o resgate. Qual é o resgate? Quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme esse estatuto lhe será feito. Matou alguém, o cara não pode fazer tudo o que ele quiser de bens para não ser morto. Se o boi escornear um servo, aí chegamos nela, que é serva, na glória, ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao seu senhor. E ela recebeu metade, e o boi será apedrejado. Então, olha que texto está sendo usado para mensurar o valor dessa serva aqui. Neste contexto, então, fazendo o profeta como figura da realidade de Deus, colocando no coração do profeta uma dor, para que neste mesmo tom da dor de Deus ele pregasse ao povo. Neste contexto, então, ele repreende o povo. E vai dizer alguns textos que você conhece. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, Israel, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei de ti e dos teus filhos. O juízo que vem sobre os filhos de Gomer e Oséias é o juízo que vem sobre os filhos, que não tinham pecado ainda, mas a realidade do país fazia com que os filhos sofressem. Mas nunca sem promessa, virarei a tua honra em vergonha. Vocês, sacerdotes, vai dizer o texto, comem a oferta que o povo traz na congregação e enriquecem com aquela oferta, pela transgressão deles. Então é como se o povo pecando trouxesse oferta pelo pecado, e o texto vai dizer que os sacerdotes ficavam felizes quanto mais pecado tinha, porque mais oferta entrava e eles embolsavam tudo. Era uma vergonha, era chamado de luxúria o que eles faziam. Eles se embriagavam, eram quase todos, diz o texto, adúlteros, traidores das suas esposas. E aí vai dizer algo muito incrível sobre a batalha espiritual. Vocês tentam me buscar e me consultar, mas o espírito de engano é que fala com vocês, porque o espírito de luxúria engana vocês. A idolatria das imagens imundas, dos deuses imundos, e também a prostituição sexual fazia com que eles estivessem debaixo da ação dos demônios. O apóstolo Paulo vai dizer, quando oferecem culto aos ídolos, é a demônios que eles oferecem. E os sacerdotes ficavam felizes, porque tinha mais ofertas e mais culto acontecendo. Olha que informação importante. Quem vive em certos pecados não pode confiar na voz que escuta. E ainda, quando vai consultar profeta, o Senhor diz neste e em outros textos, que ele vai criar espírito de engano e não vai deixar você consultar a Deus. O silêncio, a cegueira espiritual, a incontinência como estilo de vida, mostra a vida de quem decidiu deliberadamente viver no pecado. A santidade, todavia, remove o véu e a revelação vai acontecer. No capítulo 6, então, outro texto que você conhece e canta nas canções, diz assim: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Olha a referência sobre o Cristo que viria, que morreria e ressuscitaria, e neste mesmo vale de Jezreel, a ressurreição, quando faz o povo subir a Ele, conforme o texto do capítulo 1, tendo Israel e os ímpios, que depois se tornam igreja, uma só cabeça, que é Cristo, no monte de Israel. E viveremos então diante dele. E o texto vai dizer: como a alva, a sua vida é certa. Lembra de Jeremias que diz: assim como você não pode anular o meu acordo de todo dia nasce o sol, também não anulará a minha promessa a Israel, que eu sempre teria um remanescente para ser salvo. Isso foi dito em Jeremias, isso foi dito em Daniel, e isso é dito lá em Apocalipse, quando agora o sol escurecerá e já não haverá mais tempo para que as pessoas se arrependam. Então o Senhor vai fazer estas menções,
chamando os sacerdotes da época, os políticos da época, os reis da época de salteadores, de ladrões, referência que Jesus vai usar também quando entra no templo e ele expulsa os cambistas que negociavam as ofertas por dinheiro, e ele diz: vocês transformaram a minha casa num covil de salteadores. Sabe o que acontecia, Adriano? A oferta tinha que ser sem defeito, a ovelha tinha que ser sem nenhum erro e defeito. Então chegavam os cambistas com dinheiro, que vieram de longa viagem, para comprar uma oferta. E às vezes os cambistas olhavam e os sacerdotes em acordo diziam: não, mas esse aqui tem defeito. Aí ele pegava um defeitinho, as pessoas simples, ia lá no cambista e vendia barato, e comprava um caro que, segundo eles, era sem defeito, e vinha fazer a oferta. O próximo comprava o que foi vendido como tendo defeito. Era isso que acontecia. Então Jesus vê aquela palhaçada, aquela tomação de grana no que era para ser santo, puro e doação, e as pessoas ganhando dinheiro com aquilo, ganhando dinheiro com o sofrimento das pessoas, porque eu tenho que fazer oferta por causa dos meus pecados. A lei dizia que não fizesse o sacrifício, não fazia oferta, não participava da festa do tabernáculo, que representa tudo que antecede a salvação. Então tinha um covil de salteadores ali, usando aquilo. Jesus vai lá e vira as mesas, e pega chicote de cordas, chamado azorrague, e bate, e vira dinheiro, e vira a mesa. E esse Jesus que não pode pecar, senão eu e você estamos perdidos, porque o sacrifício ele tinha que ser perfeito, ele é o cordeiro sem defeito, ele fez isso, então ele não pecou ao fazer isso. Ele acabou com aquela zoeira que estava acontecendo, e isso não era pecado. O zelo que ele tinha consumiu, e ele fez, Wagner, o que tinha que ser feito. Ele acabou com a palhaçada, certo? Agora, Deus vai comparar Israel a jumentos monteses, que são seres estranhos no seu cio, ficam loucos os jumentos, ficam querendo sexo de todo jeito, todavia eles são animais, né? Mas Deus vai fazer essa comparação com Israel: você é como uma jumenta montesa, e os homens de Israel são como cavalos relinchando atrás da mulher do seu próximo. Relinchando, aquele gesto do cavalo mostrar que está interessado. Assim o coração do povo estava dividido. Você consegue entender então a dor de um profeta? Talvez você possa olhar para a sua história de vida sentimental e entender algumas coisas sobre isso. Entender quem você foi, a dor que você sentiu, os pecados que você teve, e talvez alguém tenha feito você sentir o que você causou de dor no outro. E é comum que as pessoas que não guardam a aliança de Deus pensem: poxa, o homem não tem o direito de conquistar o coração de uma mulher e depois sair fora só por sexo. É verdade. A Bíblia manda que a gente se case, assuma os compromissos, e depois dos compromissos assumidos, viva as gratificações. Quem recebe os bônus já poupa os ônus. Isso é responsabilidade com a vida sentimental do outro. Mas então uma mulher dirá: eu seduzo e fico quieta, e aí depois que ele transa eu obrigo a casar. Então eu direi: quem você pensa que eu sou para me usar e depois descartar? Mas talvez ele possa rebater dizendo assim: quem você pensa que eu sou para achar que você me comprou com uma relação sexual? Então as pessoas que têm o temor de Deus, elas dizem: não toque em mim se não for para sempre. Deixa eu saber quem você é, até que você conquiste o direito de entrar na minha vida e de tocar de fato no meu corpo. Quando um homem ou uma mulher de Deus começa a santificar seu desejo sexual e mortificar a carne, o discernimento aumenta. Há um poder na santidade. Você começa a ouvir Deus, ter visões de Deus. Você começa a entender o que você sente. Você começa a saber que aquilo que você chama de amor, na verdade, é um desejo cobiçoso de posse. E que quando as pessoas dizem que o amor acabou, é porque o seu desejo se acostumou. E agora parece que o amor acabou, mas era só um egoísmo pelo bem que estar com aquela pessoa fazia para mim. Mas agora tudo passou, o efeito da flecha do pupilo se foi, e agora só ficou o meu egoísmo e o meu vazio. Eu conheci homens promíscuos, próximos de mim,
E eles desejavam, cobiçavam e depois contavam. Tão logo eu consegui a relação sexual, eu senti nojo daquela mulher. E aquele momento pós-intimidade sexual, que é o momento do carinho, do significado, do abraço, de você estar feliz de fato porque aquela pessoa tem significado na sua vida, aquele momento se torna um momento de nojo e repulsa, e o que sente repulsa magoa o outro, faz o outro se sentir usado e sem valor. Aí vem vida de homossexualidade, ismos de revolta de um contra o outro, ou aquele que diz: nunca mais entrego meu coração, eu vou seduzir e eu é que vou pisar depois. E os corações vão ficando dilacerados. Quantas vezes um garotinho adolescente, ele tem um corpo mais de menino ainda, enquanto as meninas da mesma idade já são mulheres. Como diz o cantor Leone, meninas são tão mulheres. E a gente assistiu essas moças da mesma idade, mas já mulheres, ficar com os rapazes da turma mais velha. Então os nossos corações foram quebrados às vezes como homens. E aí nas conversas do recreio, nós ouvimos os homens mais velhos se gabando e falando que ficaram com a fulaninha de um jeito nojento. Eles falavam da moça que era tão preciosa para nós às vezes. E aí usou, cuspiu, escarrou, falou mal e contou o que fez e que não fez. E como inconsciente mesmo, ele mesmo sabia que era impuro, que ele queria, agora ela se tornou impura para ele. E o garotinho assistiu isso. E aí ele tem que se proteger para que quando ele chegue na idade do mais velho, ele também tem que guardar o seu coração, sabe? É o que chamam de emocionado hoje em dia. Não seja um emocionado. Só que é o problema é que se você não puder entregar seu coração, você nunca vai ser feliz. Quanto mais eu construo muros ao meu redor para proteger-me e não sofrer, mais eu fico preso atrás desses muros. Então tem movimentos dizendo: homens, fujam das mulheres, e mulheres, deem a rasteira mesmo, porque eles não prestam. Tome o apartamento, tome a paz, tome a vida, tome tudo. E se reclamavam com uma Maria da Penha para ele. E homens vivendo como inimigos das mulheres, e o Estado ou o governo fomentando a contenda, acabando com a família. Eu tenho pena dessa geração que talvez não conheça o verdadeiro amor. A gente ouvia a música do mundo, mas pelo menos era uma música romântica. Você sonhava com o grande amor da sua vida. Hoje em dia é só sexo da maneira mais nojenta, imoral e grotesca. As sensações genitais tomaram o cérebro. Não tem mais desejo de viver algo profundo e verdadeiro. Não seja emocionado. Se você se apaixonar, você é trouxa. Sabe, o inimigo não são homem e mulher, não é gay, nem crente, nem negro e branco. Quem é o inimigo, afinal? O inimigo é quem semeou essa contenda. Esse é o verdadeiro inimigo. Então o homem de Deus, ele pode acreditar tanto na mulher de Deus e no caráter que Deus transformou e dizer: eu estou casando, você tem o poder de acabar com a minha vida. Mas perder você seria tão grave que eu aceito entrar nessa vida. Perder você seria mais grave do que perder meus bens. Descobrir que você não é quem eu creio que você é, seria mais grave do que perder meus bens. Então o povo de Deus vive debaixo de outra lei, ele vive na lei da palavra. E quando o reino de Deus está dentro do coração de um homem e de uma mulher, ele vive sob a lei de Deus. Não importa se ela tem poder de me destruir. O que importa é que nós somos em Cristo. Eu aceito correr esse risco por você, como Cristo correu, como Oséias correu. Ele traído vai lá e lava, paga o preço e resgata, como Cristo me resgatou da minha prostituição, da minha imoralidade, do meu lixo, da minha sujeira. E eu não tenho o direito de olhar para as mulheres, ainda que tentado por vezes, como se elas fossem um objeto de desejo. De fato, elas são incríveis. Na terra não tem mais nada mais lindo do que a mulher que Deus fez com tanto carinho. Nós não sabemos lidar direito com a beleza delas, não é isso? Nós ficamos encantados e temos que tomar muito cuidado para tirar os olhos. E elas, querendo suprir a dor da ausência e da rejeição, talvez se exponham mais e mais, e uma vai traindo a outra, à medida que uma vai sendo visualmente tentação para o marido da outra. O que eu não quero ter é de lidar com a rejeição. Parece que é isso. Aí tem uma droga corrente hoje, Derão, que é a validação. Ela libera mais dopamina, eu acho, do que a cocaína. Então a garota às vezes chega na academia
E ela está com o corpo exposto e com aquela cara de eu não vou olhar, mas o olhar periférico da mulher sabe todo mundo está olhando para ela. E ela vai computando validação do relógio. Aí é uma série, um selfie, uma série, um selfie, a câmera lá embaixo, para mostrar o exercício, é claro. E aí, à medida que a selfie vai chegando na rede social, os likes vão devolvendo validação, e a droga entrou, e a euforia começou a pegar no sério. É a risada, a euforia, aquela coisa, entregando de graça o que antes só prostitutas pegavam, e rindo, e os escravos de genitálias começam a mandar likes e foguinhos, imagino eu, e olhares desejosos de possuir aquilo que é tão precioso. Mas o coração que ainda não bebeu da fonte de João capítulo 4, ainda está esperando que os homens tenham esse suprimento, e os homens esperando que a validação das mulheres seja esse suprimento. Sabe, é a promessa feita por Satanás a Eva: serás como Deus. Eles vão se prostrar. Sabe, a força do homem, a testosterona e a coragem, tudo isso desmorona diante de uma mulher bonita. A força dele não serve para nada, porque ele não bateria nela, ele não agrediria ela, salvo falta de caráter extremo. Então ele se desmancha. Ele queria fazer tudo para cuidar dela, tudo para entrar na vida dela, para preencher ela no seu coração. Mas a verdade é que nós precisamos ser preenchidos por Cristo, pelo seu poder, e quando não precisamos mais, então estamos aptos para viver o verdadeiro amor. Quando eu não dependo mais de sexualidade, eu estou apto então para cuidar, amar, proteger e não usar, não ser ela a fonte do meu senso de valor, a mulher troféu, o homem troféu, mas eu estou tão pleno em Deus que eu tenho capacidade para amar de verdade, e não viver essas paixões, de paixão em paixão, de desejo em desejo, que depois que esse fogo passa, a pessoa olha para o lado: o que eu estou fazendo aqui mesmo? Porque é só, depois vira só mais um tipo de sexo, mas a mente da pessoa está tão bombardeada com outras imagens de sexo, que cada uma é só mais uma. Perdeu o poder e a capacidade de amar e de ser feliz. Aí dizem as línguas venenosas: a mulher vai para a igreja zerar a conta. Irmão, deixa eu te falar, tem um texto na Bíblia que diz: ao que Deus purificou, não diga que é comum. Uma mulher que nasceu de novo, nasceu de novo. Um homem que nasceu de novo, nasceu de novo. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora o coração é de Cristo, e somente Ele tem o poder de dar esse coração ao outro homem. Vai transformar numa promessa para alguém digno de receber. Se guarde, porque ainda que muitos já tiveste, quando eu te der a água de verdade, você nunca mais tornará a ter sede, e nunca mais terá que vir aqui buscar o meio-dia, no horário do sol, porque é quando ninguém virá para te julgar e te condenar também, porque ninguém busca água no horário do sol. Converte-te, pois, ó Israel, ao teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Converta-se, Israel, volte para mim, Israel infiel, porque os caminhos do Senhor são retos e justos, e os justos andarão nele, mas os transgressores não conseguirão andar. Quando você olha nos olhos deste noivo, você se constrange, ele não te condena, ele te preenche de tal maneira que você diz: por que eu vivi tanto tempo mendigando, se o Senhor estava aqui? Nós precisamos conhecer esse amor, nós precisamos ser cheios desse amor, nós precisamos respeitar as pessoas. Eu ouvi do Vitor Belfort, um servo de Deus, que resgatou uma mulher de uma vida, que era feiticeira antes. Ele diz: eu aprendi a olhar para as mulheres da minha idade como irmãs, para as mais novas como filhas, e para as mais velhas como mães. Eu aprendi isso. Vitor Belfort, às vezes, em entrevista na Globo, e para a Globo, o servo de Deus vai para a Globo, vai numa armadilha. Está ele lá e de propósito as mulheres peladas passando na frente, para ver se o olhar ia descer. Esse mesmo Vitor Belfort, guerreiro, ele está lá no autódromo,
e passa aquela mulherada pelada com o rabo na mão, e ele está aqui, ó, com foco de atleta, ele não pode fazer isso aqui. Ele vai perder a luta, vai perder a batalha. Não é difícil lidar com a beleza delas, com a beleza de vocês. Não é difícil. Nossa força é cuidar, é proteger. Se o feminismo ensinar aqui, isso é chamar vocês de fracas, nós não vamos saber o que fazer da nossa vida, porque toda essa potência é para servir vocês. Mas nós ficamos escravos sim, porque ele disse: serás como Deus. Então quando elas passam, a gente olha e diz: meu Deus, na nossa idolatria de menino. O cantor Leone vai dizer assim: garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem não. E ele assume: garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher são só garotos. Me pegam pelas pernas certas mulheres, me levam onde querem. Os garotos idólatras são arrastados. Mas tem um texto de Paulo que diz: quando eu era garoto, eu vivia como garoto, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de garoto. Então, sejamos homens maduros para cuidar e proteger, para amar, para honrar, para salvar, para se colocar em risco até de alguém gritar que é assédio, quando você for livrar alguém, mas na sua consciência você sabe, se as leis estão tentando impedir a gente de cuidar delas, talvez a gente tenha que se reunir mais para conversar sobre isso. Se as leis estão fazendo a gente ter medo de se casar, de levar a família adiante, talvez a gente possa convencer um povo que nós estamos debaixo de outra lei. Então, solenemente, eu repito um pedido de perdão que eu já fiz antes. Em nome de todos os homens, nós pedimos perdão às mulheres, porque não soubemos lidar com a beleza de vocês e historicamente desejamos, depois mandamos embora, trocamos pelas mais novas, usamos nossa força física e nosso poder financeiro para deixar vocês subjugadas, humilhadas. Se quiser vai ser assim e fica aí. Então elas saem e vão conquistar a grana delas, a independência delas, a força delas, de alguma forma, para nunca mais depender. Elas fecham o coração e os homens fecham também e estão brigando uns com os outros. Mas a nossa vida pode ser outra história. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu não quero que ninguém deixe de crer no amor. Eu entreguei a minha vida para o ministério, eu disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu não me caso para viver para missões, eu aceito morrer no campo missionário. Lá naquele povo que mata crente, eu estou pleno de amor suficiente para não morrer. E o Senhor disse: não, eu não vou fazer isso, porque se eu não realizar o seu sonho na vida sentimental, você não vai ser completamente feliz. Eu ouvi isso no coração. Amém? O Senhor é um Deus que realiza sonhos, que cura corações feridos e que prepara pessoas para nos entregar, ao mesmo tempo que nos prepara para que nós sejamos bênção para outras pessoas. Você vai aceitar o tratamento? Do seu lado aí tem que ter uma cadeira vazia se você é solteiro. Se você preencher a cadeira com aleatório, como um homem de Deus vai se permitir desejar você? Se a cadeira está ocupada, ela está ocupada. Agora, quando alguém de Deus diz: eu só quero o que Deus tem para mim, você no valor, vou usar o termo do mundo, no VSM, no valor sexual de mercado, você vai para o topo. Ainda que as pessoas não saibam disso, porque beleza tem muito, grana tem muito, shape tem muito, pessoas com marketing pessoal de roupa, tem coach para ensinar isso. Agora, alguém com o poder de ser santo e aguardar o amor verdadeiro, não, isso não tem. Se você sabe dizer não para as propostas imediatas e espera o que Deus tem para você, o seu valor está lá em cima. Você é raro e o raro tem mais valor. Mercadoria de feira está em oferta. Se não consumir hoje, estraga. O preço está mais baixo que o valor. Como alguns corpos estão de fora. Mas se você sabe o seu valor, um homem de valor, uma mulher de valor vão te achar. Deus vai conectar essas pessoas que estão orando de uma maneira especial que vai fazer o bom encontro acontecer. Armas carnais atraem homens carnais.
Posturas espirituais deixam homens espirituais admirados, mulheres espirituais admiradas. Feche seus olhos aí. Você que é casado vai zelar pelo seu casamento desta forma, como Cristo zelou. A mulher virtuosa guarda a sua honra, como os violentos guardam as riquezas. As 7 chaves. Dinheiro não está exposto na calçada. Dinheiro está em cofre com segredo e só você ou alguém de muita confiança sabe. Tem câmera, tem laser, tem segurança, tem chave. Não está exposto. O que é de valor está guardado para alguém muito especial. A noiva de antigamente guardava um vaso de alabastro no peito. Lá tinha um perfume com o valor de um ano de trabalho. Ela guardava no coração. No dia do casamento ela derramava sobre o seu marido. Ele estava guardado junto ao coração, significava: meu coração tem um dono, foi Deus que me deu. Ela quebrava o vaso no dia do casamento. A mulher que quebrou em adoração isso aos pés de Jesus mostrou o que aquilo significava. Ele é o noivo. Está como selo no coração, como dizem cantares. Põe-me como selo no teu coração. Senhor, eu só quero o que o Senhor tem para mim. É a frase que você vai dizer. Me dê discernimento para eu não errar. Eu só desejo o que o Senhor tem para mim. A vida de intimidade espiritual vai te mostrar e você não vai errar se você se segurar e guardar. Você vai se apaixonar e vai dizer não. Você vai desejar e vai dizer não. Até que o Espírito Santo vai mostrar quem é quem. E o tesouro precioso vai acontecer. Amém? Eu quero orar pelos solteiros, quero orar por quem não é casado e quem deseja viver algo especial na sua vida. Eu não tive como contar meu testemunho aqui, a maioria das pessoas já sabem. Eu quero orar por quem deseja transformar o sonho da vida sentimental numa promessa de Deus, pela qual você vai esperar. Quem deseja isso, vem aqui, que eu vou orar.